Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A cultura do cosmos, agora na Terra, começou em 1935, precisamente no dia 4 de outubro, numa tenda espírita de nome Francisco de Assis, com a primeira mensagem do Quem és tu, para a definição do eu, iniciando assim a revelação de quem somos e o que somos, de onde viemos e para onde vamos, e como viemos e como vamos voltar, e o principal, que é o porquê vivemos e o porquê temos que voltar. Vamos simplificar. Tudo e não dificultar tudo. E hoje, aí está patenteado o encontro de todos com o seu verdadeiro mundo e a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo. Agora, é ler e reler com persistência para o desenvolvimento do raciocínio e da vidência racional, em que muitos já estão agraciados, mas ainda faltam muitos, e muitos por serem um pouquinho descuidados. Estando aí, a fase racional, a fase natural da natureza, a fase mais brilhante do animal de origem racional. Estando nessa fase, a ligação dos três poderes em um só, astral inferior, astral superior e o mundo racional. O cosmo inferior, o cosmo superior e o supercosmos, o mundo racional. A galáxia inferior, a galáxia superior e a galáxia suprema, o mundo racional. O curso primário, o curso secundário e o curso superior, que é o mundo racional. Os três poderes cósmicos reunidos em um só. Porfírio, como podemos entender o quem és tu? Quem és tu que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? E aí está a grande argumentação que o racional superior nos encaminha, que a partir de 1935 a cultura é cósmica. Então os três poderes cósmicos reunidos em um só. Por isso é que nós temos hoje a possibilidade quântica, palavra bonita, né? Parece que diz tudo e ao mesmo tempo, sem conhecer, não diz nada, porque a pessoa precisa conhecer a si próprio. Daí o quem és tu. A cultura do cosmos na Terra é a cultura dos três mundos cósmicos em um só. E o racional superior define essas três galáxias como galáxias de evolução, galáxias, eu diria assim, espirituais, ou como queiram entender. Não é aquela palavra galáxia usada pela nossa astronomia da ciência, tá bom? Então, galáxia térrea é o conjunto fluídico, elétrico e magnético gerado abaixo do Sol, né? Que aí é que cria toda essa galáxia, a parte elétrica e magnética. Acima do Sol, o segundo mundo cósmico, que é do astral, né? E o primeiro poder, que é o mundo racional, galáxia. Então, existe o primeiro mundo galáxia, mas sempre fazendo uma ressalva que, antes de existir estes três mundos cósmicos que a cultura racional vem nos revelar, por isso é a cultura do cosmo agora na Terra. Então, esta revelação que ele diz é que de onde todos saíram não é galáxia. Ou seja, o mundo racional, de onde todos saíram, não é galáxia, e isso já foi comentado algumas vezes aqui. É um trecho importante para o nosso juízo de valores. Então existe o mundo racional galáxia e existe o mundo racional de onde todos saíram, que entraram naquela planície, conforme nos descreve o racional superior. Então, de onde saímos, ou de onde saíram uns tantos, não é galáxia, porque na pureza não existem galáxias.
Então a formação da primeira galáxia, que é o primeiro poder cósmico, é uma formação do mundo racional, por isso é que é o primeiro mundo. Para deixar isso bem claro naquilo que a gente está estudando, para saber que existem 3 poderes cósmicos. Mas antes dos 3 poderes cósmicos existe a divindade suprema, que é o mundo racional, a pureza, e não é galáxia. Então essas são as 3 galáxias que ele nos apresenta, a cultura do cosmo, que agora nós passamos a conhecer, e através desta cultura, que é a cultura racional, aí nós vamos definir o quem és tu, que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu. Quer dizer, o corpo virtual que está no espaço e o corpo de matéria que está aqui. E aí vem uma longa história e eu vou deixar para o Dr. Carlos, agora sim, comemorando esta data magnânima, data magna da cultura racional, que é o dia 4 de outubro, Francisco de Assis, e essa coisa toda maravilhosa que a humanidade ainda não despertou. Uma boa parte da humanidade, mas temos 7 eras, né? Aliás, uma era com 7 eternidades, vai dar tempo. É verdade. 4 de outubro de 1935, na tenda espírita Francisco de Assis, no Meier, cidade do Rio de Janeiro, o presidente dessa agremiação espírita, senhor Manuel Jacinto Coelho, que em outros textos complementares, mensagens complementares dizendo que ele era tido como espírita, né? Por conta da tenda espírita, mas ele nunca foi espírita, ele nasceu já ligado, e a missão dele para o mundo começava nessa data. E a mensagem assinada por Francisco de Assis, que depois a gente, até porque o pessoal da tenda não poderia entender diferente, né? Depois a gente vem saber que é o Racional Superior assinando como Francisco de Assis, e pelos textos tem na primeira pessoa, que é o Racional Superior, embora assinando Francisco de Assis, e tem referências na terceira pessoa ao Francisco de Assis histórico, né? Patrono da tenda, e quem maior seguiu os passos de Jesus, o Pai amado, que nos textos da época assim era referido, né? Então, começa com o quem és tu, que a ilusão é tanta, que és incapaz de definir o teu eu. Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes, no abismo de dia para dia, por grande ambição material, e segue o texto. Então, quem és tu? Quem é o mundo racional. És é o astral superior e tu é o astral inferior. E a gente passou a conhecer a si mesmo, passou a se conhecer e saber que nós somos verdadeiramente habitantes do mundo racional, embora caímos, como diz a linguagem místico-religiosa, e nos identificamos com a matéria. A matéria é um infante, é um corpo de matéria orgânica, e a gente pensa, e por conta do pensamento a gente sofre. E quando a gente imagina que tem a morte, que a morte é uma realidade e ela não é real, né? O vivente continua vivo. Então tem um infante, tem um vivente, tem um habitante. Isso é se conhecer. Isso começou para todos nessa data. Por isso que ele diz que o espiritismo verdadeiro começou no 3º milênio, nessa fase. Antes era outra fase, e era só os mais, de 35 para trás, era só os mais evoluídos de cada geração que eram convocados para trabalhar nas casas espíritas para ajudar o desenvolvimento das comunidades, né? Eles ganhavam bastante axé e a comunidade também ganhava bastante axé, usando a linguagem místico-religiosa. Mas era uma minoria. Agora mudou a fase, nessa data mudou a fase cósmica, mudou a regência da natureza, e aí o quem és tu é a palavra de ordem. Pensador, hoje em dia, é um fariseu, é quem pensa e não sabe quem é o pensamento. Por isso, a nossa homenagem a quem veio nos revelar quem nós somos verdadeiramente. O quem és tu é a reunião dos 3 poderes cósmicos, repetindo aqui a ilustração feita pelo Dr. Carlos. Quem é o mundo cósmico racional,
és o astral superior e tu, o astral inferior, os três poderes reunidos em um só, e por isso o racional superior da Terra mandou construir e construiu a Casa dos Três Poderes, lá em Nova Iguaçu, reunindo os três poderes cósmicos numa casa, simbolizando todos esses habitantes dos três poderes unidos em um só. Os habitantes do mundo racional, numa sala de tamanho 21 por 7, a Casa dos Três Poderes, o astral superior numa sala 14 por 7 e o astral inferior, o poder inferior, numa 7 por 7. Então são três salas dentro de uma casa, reunindo os três poderes. Quem és tu? E aí então o ser humano, passando a se conhecer, tem a oportunidade de descobrir o seu verdadeiro enigma. E aí cada um da sua forma de ver. Até porque, numa referência histórica também, é interessante fazer as pessoas cientes que, até 1935, o chamado espírito ou o santo não baixava na cabeça de ninguém porque era santo. No espiritismo, que naquela época havia duas correntes praticamente, era a Quimbanda e a Umbanda, denominações da época anterior a 1935. Era a parte do bem, era chamada de Umbanda, e a parte do mal, que era chamada de Quimbanda. A partir de 1935, ou melhor, antes de 1935, repetindo, o santo não baixava, porque não podia, a pessoa não podia receber o santo. Mas a partir de 1935, aí é que, por ter terminado essa fase, aí parece que as coisas, não, aí o santo começa a baixar, se fizer a cabeça, essa coisa toda. Essas coisas só passaram a acontecer dentro da fase racional. Porque é justamente para desmistificar toda aquela evolução que tinha terminado. E aí o astral térreo veio tomar conta, acabando a missão espiritual, nem mais aquela Umbanda e nem mais aquela Quimbanda, ficou só a parte do magnetismo, que a origem desse magnetismo está exatamente na raiz do mal, que era a Quimbanda, a parte do mal, e a Umbanda continuou evoluindo para a verdadeira banda, que é uma banda só, que são os três poderes cósmicos unidos em um só. Por isso, no livro Universo em Desencanto, está logo no primeiro volume. Entre aspas, nós do astral superior viemos aqui ministrar os conhecimentos racionais, porque os três poderes estão unidos em um só. Os habitantes do mundo racional estão em missão na Terra, junto com os habitantes do astral superior e junto com os habitantes do astral inferior, que eram os espíritos que estavam em missão espiritual na Umbanda da fase anterior a 1935. Terminou a fase espiritual, então agora entrou a fase racional, com os três poderes reunidos em um só, e agora é a evolução da imunização racional. A imunização vai imperar como? Retirando aquelas partículas do sistema reencarnatório, né, se assim podemos falar, da energia racional. Então não tem mais espiritismo nem no aspecto da reencarnação. A reencarnação é feita pela transformação de um aparelho. Daí então é que vem a progressão do aprimoramento pelo desenvolvimento do raciocínio, que a cultura racional promove, as novas 7 eternidades na era racional, que é chamada era do terceiro milênio. E aí está o quem és tu. Mas cada um tem que decifrar seu próprio enigma. Não é isso, Oswaldo? E o dia 4 de outubro é um dia de festa no mundo inteiro. Você ainda não conhece a cultura racional, não sabe disso, mas o mundo está em festa. Mesmo sem você ver nada, o mundo está em festa. Você pode ter certeza que está em festa. O mundo invisível e nós, visíveis aqui, estudantes de cultura racional, comemoramos esse dia, que é um dia muito importante para toda a humanidade. Então,
Conheça a Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto, para você saber a importância do dia 4 de outubro. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo e Desencanto e salve!